Tá? Então, só para recapitular, nós vamos fazer o Evangelho, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Primeira parte, como de praxe. Segunda parte, nós vamos continuar o nosso estudo sobre as colônias espirituais, tá? Porque o livro Nosso Lar, que é na terceira parte, ele basicamente trata da colônia espiritual Nosso Lar e o seu funcionamento, tá bom? Então é importante a gente nos localizarmos doutrinariamente, saber aonde na doutrina nós temos respaldo das colônias espirituais, porque isso é um questionamento bem complexo, tá? E os livros doutrinários, eles não trazem a palavra colônia espiritual. E infelizmente isso deu brecha para que algumas pessoas mais ortodoxas no entendimento da doutrina avaliassem como fantasias do Chico Xavier, como animismo, afirmando que as colônias espirituais elas não têm embasamento doutrinário. Eu trouxe para vocês na semana passada vários trechos, inclusive do Livro dos Espíritos, da Gênesis. Vou dar uma recapitulada rapidinho depois da primeira parte, para a gente poder se situar, até para quem não veio, e aí a gente continua o estudo, tá bom? Vou evitar ao máximo ficar dividindo os estudos, tá bom? Por dois motivos. Primeiro, que as meninas estão filmando, tá? Então isso até para quem está vendo a reunião, às vezes vê uma palestra, fica faltando uma parte, e também para vocês. O problema é que o nosso tempo ele é curto, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que a gente possa desenvolver com rapidez e levar o conhecimento até vocês. Tá? Outra coisa importante, pessoal, vai levantar, passe por trás, tá bom? Evite de passar aqui na frente por dois motivos: para não desconcentrar o pessoal e também para evitar atrapalhar a filmagem das meninas, tá? Então passem por trás, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a leitura do Evangelho e fazer os comentários, tá bom? Missão, nós caímos aqui no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas, item 4. Então, no começo aqui, o livro traz para a gente as passagens de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, Mateus, capítulo 7, de 15 a 20, e Mateus 24, capítulo 24, versículos de 4, 5, 11, 13, 23, 24 e Marcos. Então, quem tiver interesse, leia, é importante, tá? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é basicamente o Sermão do Monte e as passagens mais emblemáticas de Jesus, mais importantes, moralmente falando, tá? Então, leiam, o Evangelho tem todas essas passagens e depois as devidas explicações. Então, nós estamos aqui no item 4, explicação dos Espíritos. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre profeta, não quer dizer que nós estamos prevendo o futuro. Biblicamente falando, a palavra profeta ela tem outro significado também esse, mas com uma extensão um pouco maior. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta, sem fazer predições. Fazer predições é falar sobre o futuro. Então um homem pode ser profeta, mas ele não fala sobre o futuro. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote, desculpa pessoal, pulei aquela era a ideia dos judeus, ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Obviamente, eles estavam fazendo chacota de Jesus. Então, até uma frase que a gente usa muito dentro do Espiritismo, quando a gente está reclamando da nossa vida, é lembrar de Jesus. Ele nos entregou tudo, não pediu nada de volta, ainda foi humilhado, açoitado e por fim crucificado. Quando a gente for reclamar da nossa existência, vamos lembrar um pouquinho do Mestre, para a gente perceber que a nossa vida é maravilhosa. Tem até uma música chamada Gratidão a Deus que fala sobre isso. Olhe para trás, veja quanta dor e quanto sofrimento. Então não lamente a sua existência.
existência. As nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, elas nos fortificam, elas solidificam a nossa estrutura moral. Agora é necessário que a gente tenha esse olhar, que a gente lance esse olhar sobre as nossas vicissitudes. Todos nós temos, isso é importante, tá, pessoal? Para que a gente possa enxergar a vida com outro olhar, com um olhar de educandário, com um olhar de experiência física, e não com um olhar só de que eu tenho a obrigação de ser feliz. Até porque felicidade é uma coisa subjetiva. Cada um tem a sua felicidade, porque a felicidade ela não está refletida nas coisas à nossa volta, ela é um estado de espírito. Então, para ser feliz, hoje a nossa sociedade prega que nós devemos ter bens materiais, alcançar o sucesso material. E a felicidade, a verdadeira felicidade, ela vai na contramão do que a sociedade moderna prega. Bom, então, só um parênteses para a gente aproveitar aqui essa passagem de Jesus e refletir um pouquinho sobre a nossa existência. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que existem pessoas que recebem essas revelações e nos trazem, né? Isso não é comum. Acontece quando Deus julga necessário que os homens saibam de determinada coisa do futuro, determinado acontecimento, e aí ele transmite esse conhecimento aos homens. Então, esses homens que são utilizados como veículo de transmissão são considerados profetas. Com o Espiritismo, a gente entende que nós, médiuns, todos nós somos médiuns, nós temos a capacidade de transmitir o conhecimento de algo externo a nós para terceiros. Então, nós somos apenas o cano. Então, tem a caixa d'água, onde contém a água, nós somos o cano que transmite a água para a torneira. Então, nós somos apenas veículo de transmissão. Isso mediunicamente falando, tá? Então, os profetas, sem o auxílio dos espíritos, eles não conseguiriam transmitir a informação, tá bom? Então, isso é importante nós salientarmos para ficar bem claro de que as profecias, elas não são oriundas do próprio espírito. Há essa possibilidade? Há também. Nós temos os casos dos sonâmbulos lúcidos, então eles conseguem se movimentar no plano espiritual, buscar o conhecimento e trazer para nós. São casos específicos, tá bom? Então nós temos vários, no livro dos médiuns nós vamos ver lá vários tipos de mediunidades que podem sim dar brecha para que isso também aconteça, tá bom? Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. É possível que alguma coisa aconteça fora das leis da natureza, pessoal? Não, né? Até porque se isso acontecesse, Deus estaria revogando a sua própria lei. Então não faz sentido. As leis divinas, elas são imutáveis, inexoráveis. Então elas se aplicam em qualquer circunstância, independente da vontade dos homens. Então o que acontecia era que um evento, determinado evento, ele não encontrava explicação nas leis vigentes e descobertas naquela época, e os homens atribuíam aquilo como milagres. Tá? Mas hoje nós sabemos que os milagres nada mais são que a própria ignorância do homem. À medida que a ciência se desenvolve, à medida que nós vamos compreendendo o funcionamento do universo, esses milagres eles vão desaparecendo. Então nós também podemos ler na Gênesis a questão dos milagres para a gente compreender que milagres dentro do Espiritismo eles não existem. Vamos lá, pessoal? Quer pegar?
Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Bom, então, Deus poderia derrogar? Sim, mas faz algum sentido ele modificar essas leis? Então nós temos que fazer este questionamento para a gente entender. Até a própria dinâmica do universo, a própria ciência, nos mostram que as suas leis elas são imutáveis, elas se aplicam sempre. Né? Então nós temos as leis basilares da ciência que nos explicam isso. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, vamos tentar entender o que quer dizer esses falsos profetas. Quem são essas pessoas? Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso, foi o que eu acabei de dizer anteriormente. Quando nós não temos conhecimento de determinada lei, aquilo para nós se torna milagre. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. À medida que a ciência avança, o sobrenatural vai cedendo lugar às explicações racionais. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudopoder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Então, quem são os falsos cristos e os falsos profetas? São aqueles que abusam da ignorância do povo. É basicamente isso, pessoal. Se você quer identificar um falso cristo e um falso profeta, basta você observar se essa pessoa ela abusa da ignorância alheia. Então você vai encontrar eles em todos os ambientes da nossa sociedade. Você vai no banco, por exemplo, que é um ambiente que eu trabalho. Se uma pessoa que te atende, ela lhe vende um produto, omitindo informações, empurrando em você goela abaixo determinado produto, ela está sendo um falso cristo, um falso profeta. Ela está abusando da sua ignorância para obter uma vantagem ilícita. No meio religioso, isso é muito comum. Nós temos aí várias religiões que praticam isso. Tá? Então, nós temos que lançar crítica a nós, os espíritas. Né? Em vez de olhar para a religião do outro, nós sabemos, né? Nós temos que observar as nossas falhas. Temos dentro do espiritismo também? Temos. Quem são os falsos cristos e os falsos profetas? São aqueles que estudam o espiritismo, aprendem, sabem tudo, mas lá na rua são outra pessoa, praticam o oposto. Ninguém está pedindo, pessoal, perfeição de vocês, de forma nenhuma. Eu não sou, eu estou longe de ser, apenas boa vontade. Cristo precisa de homens de boa vontade. Você sabendo suas imperfeições é o principal. A partir daí, você vai esforçar para combatê-las. É isso que o Espiritismo nos ensina. Ele não está pedindo de você perfeição. Eu sei das minhas incoerências, eu sei daquilo que eu posso melhorar. Mas não é necessário que eu seja um homem perfeito. Até porque isso não vai ser possível. Nem nessa existência e nem nas próximas, para nenhum de nós. Tá bom? Então, este é o ponto. Então, falsos cristos e falsos profetas são aqueles homens que abusam da ignorância do homem, da ignorância do povo, de uma sociedade, enfim, políticos, religiosos, cientistas. Então, nós vamos ter falsos cristos e falsos profetas em todas as áreas
da humanidade. Todos os círculos sociais humanos vamos ter esses homens. A difusão das luzes lhe aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens esclarecem. Daí a importância da instrução, daí a importância da escolarização das crianças, das pessoas, dos homens, daí a importância do estudo, daí a importância da leitura dos livros espíritas. Então, quando nós chegamos numa casa espírita, vai ter aqui uma pessoa que vai falar para vocês: será que o que eu estou dizendo, será que o que eu estou falando é verdade? Será que aquilo que sai da minha boca condiz com o que temos dentro da doutrina? Ou vocês vão só acreditar naquilo que eu digo? É necessário que nós construamos o nosso senso crítico, e isso só vai aparecer, esse senso crítico ele só vai se desenvolver com o estudo. Tá? Então é necessário que nós estudemos. Então vamos ver se aquilo que o Luan falou é verdade. Vamos lá vamos pegar outras pessoas que falam sobre o assunto, vamos pegar livros. Isso é importante, pessoal, porque não necessariamente eu estou aqui falando de forma deliberada uma informação falsa. Muitas vezes eu erro também, eu não tenho todo o conhecimento, estou longe disso, eu sei que não sei nada, estou aprendendo assim como vocês. O pouquinho que eu sei eu estou trazendo para vocês. Então é necessário que a gente estude, que a gente busque informações que comprovem determinada coisa que nós escutamos. E isso só acontece através do estudo. Leitura diária, leitura disciplinada, estudo. Tá? Isso é importante para que a gente fortaleça a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. Tá? Então, vamos estudar. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Isso aqui me remete muito à história daquele irmão nosso, João de Deus, né? E nós temos essa explicação dentro da revista espírita, né, de 200 anos atrás, que a faculdade orgânica, ela muitas vezes, ela pertencendo ao homem mais indigno, os espíritos elevados se fazem daquele instrumento por falta de outros. Tá? Por quê? Porque para eles não importa aquele instrumento, importa o bem que eles estão fazendo para as pessoas. Isso está lá na revista espírita de 200 anos atrás. Um homem que era sanguinário possuía o dom de curar. Olha para você ver. Um guerreiro sanguinário possuía o dom de curar. Aí o Kardec perguntou: olha, mas como assim? Um homem desses, na realidade não foi o Kardec, foi uma pessoa que remeteu uma carta a Kardec com essa dúvida. Como que um homem desses tinha essa capacidade? Aí os espíritos explicam. Quem disse que a capacidade é dele? Ele é só um meio. Quem opera através dele, que traz verdadeiramente a cura. Agora, Jesus, pessoal, não confundam. Jesus, ele curava por ele mesmo. Tá? Então isso é importante, porque Jesus já era um espírito. É um espírito muito à frente de nós, evolutivamente falando. Tá bom? Então, tem determinados espíritos que têm este poder, mas isso é raridade aqui neste planeta. A maioria é apenas veículo de transmissão, são apenas médiums. Tá? E, importante, mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Mediunidade, ela existe, tem séculos, desde quando o homem é homem. Mediunidade é um atributo fisiológico do homem. Então, todos nós, independente da religião, do credo, somos médiuns. Ó. O verdadeiro profeta reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, quer reconhecer o verdadeiro profeta? Você tem que observar as qualidades morais daquele homem. Bom, agora, irmão de Jesus, você identifica uma boa árvore pelos seus frutos. Tá? O que são os frutos do homem? É aquilo que ele traz de bom para a sociedade. Bom, então a gente tem que estar atentos, porque é a única forma que nós temos de identificar, né, os verdadeiros profetas. Bom, vamos partir para a segunda parte.
continuar o nosso estudo sobre as colônias espirituais. Vou fazer uma rápida recapitulação aqui com vocês. Então vamos lá. Na Gênesis, capítulo 14, item 3, nós vamos ter a seguinte passagem. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Então não vai achar que você vai chegar no plano espiritual, você vai ver uma mesa esfumaçada, transparente, não é assim, viu, gente? Exatamente idêntico. Quando você chegar lá no plano espiritual, você pegar uma grade dessa aqui, ó, você vai sentir a mesma textura e você vai enxergar da mesma forma. Tá bom? Então, os fluidos, por mais eterizados que eles sejam lá no plano espiritual, para os espíritos eles têm a mesma consistência que a matéria do nosso plano. Tá bom? Os fluidos são uma espécie de matéria-prima que os espíritos manipulam para criar determinados efeitos. Obviamente que, quanto mais evoluído for o espírito, maior será a sua capacidade de manipular os fluidos conscientemente. Então lembra que eu expliquei para vocês que aqui na Terra, para que eu faça uma cadeira dessa, eu preciso das minhas mãos. Primeiro eu preciso de pensar, elaborar o projeto da cadeira, e depois eu preciso das minhas mãos para entalhar a madeira. No plano espiritual, você usa a mente para projetar, como aqui, porém, quando você vai executar, você usa a própria força do pensamento, porque a matéria, por ser mais plástica e mais maleável no plano espiritual, ela permite que o pensamento a comande, ao contrário daqui do nosso mundo, que não há essa possibilidade de forma comum, natural, tá bom? Em A Gênese, encontramos maiores explicações desse verdadeiro laboratório da vida espiritual. Então, lá na Gênese, no capítulo 14, só que no item 14, está escrito assim: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, o pensamento e a vontade do espírito é a mesma coisa da nossa mão. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui na Gênesis, pessoal? Que você pode combiná-los, dispersá-los, modificá-los de acordo com o poder do seu pensamento. E o que isso impede de eu construir uma cadeira para o mundo espiritual? Ora, se eu posso modificá-los, de uma cadeira eu posso construir uma sala, uma casa, um palácio, uma cidade, uma colônia. Certo? Vejam a consequência deste ensinamento da Gênesis. Isso é doutrinário. Bom, então a partir dessa afirmação na Gênesis nós podemos deduzir várias coisas. Ele não coloca limite no poder do pensamento dos espíritos. E isso é muito importante para que a gente compreenda que a existência das colônias espirituais é doutrinária. Tá? Para que a gente afaste esse fantasma de achar que colônia espiritual, por não estar com essas palavras no livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho, não existem. Bom? A doutrina não poderia ser mais clara. Os Espíritos podem, pelo pensamento, concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Tá? Então isso aqui está lá no livro dos Médiuns, capítulo 8, mais uma confirmação da existência das colônias espirituais.
Então, se os espíritos, pela sua livre vontade, eles podem concentrar e criar objetos de acordo com a sua vontade e que correspondam aos objetos materiais, vai acontecer. Inclusive cidades, pessoal. Isso tem que ficar bem claro. O certo é que tais essências, tais fluidos, são tão reais, tão concretos para os desencarnados, como os elementos do mundo em que vivemos são para nós. Foi o que eu disse anteriormente. Unicamente os desencarnados construirão no mundo espiritual de maneira bem diversa daquela que empregamos na Terra. Então, se aqui a gente emprega a força do corpo, as mãos, o maquinário, lá, apenas a força do pensamento é necessária para constituir os elementos da esfera espiritual em que aqueles espíritos se movimentam. Bom? A força motora dos seus pensamentos, poderosamente associados e disciplinados, olha que coisa interessante, pessoal. Poderosamente associados. Associado ao que? A outras mentes. Aqui na Terra nós nos reunimos em grupos para construir. Já viu um pedreiro construindo um prédio? Não. Você vê vários operários, não é assim? Maquinários, então ele é uma associação, é uma força de trabalho. No plano espiritual, os espíritos também se associam para fazer grandes empreendimentos. Então nenhum espírito vai chegar lá e vai construir uma colônia. É necessário que vários espíritos trabalhem aqueles elementos do plano espiritual para que eles se materializem, para que eles tomem forma. Materializar, pessoal, não no sentido de materializar lá do plano para cá, não. Materializar para eles lá, para que aqueles fluidos eles tomem forma desejada pelo espírito executor, pelo espírito engenheiro. Agora lá na Gênesis, no capítulo 14, item 14, nós temos algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. Então nós temos duas formas de criações lá no plano espiritual. Nós temos as conscientes, que é aquela que o espírito tem a vontade, ele pensa, eu vou fazer, e aquela inconsciente. A inconsciente eu trouxe para vocês o exemplo aqui na semana passada. Nós também somos espíritos, viu, pessoal? Não esqueçam-se disso. Apenas temos um corpo. Se eu tivesse... Agora não, porque agora todo mundo aqui almoçou, né, gente? Acredito que todo mundo já comeu, está todo mundo almoçando. Se eu estivesse dando essa palestra aqui 11 horas da manhã, estivéssemos chegando perto de meio-dia, se vocês fossem desencarnados e pudessem ver, vocês iam começar a ver formações em cima e ao lado das pessoas no salão. Que tipo de formação? Relacionadas à alimentação. Então você ia ver ali na Georgina um prato bem bonito, no outro você ia ver um churrasco, no outro você ia ver um bolo bem gostoso. Por quê? O nosso pensamento ele toma forma, ele manipula os fluidos do plano espiritual. São formas pensamentos, que é o que a gente chama, mas são rápidos, efêmeros, fugazes. No mesmo momento que ele aparece, ele desaparece. Tem um filme muito interessante que foi lançado tem pouco tempo. Não tem nada a ver com o espiritismo esse filme, mas ele basicamente diz o quê? O que acontece no filme? Os homens, a humanidade vai para outro planeta, chega nesse planeta, todos os pensamentos dos homens, eles se materializam ao redor deles. Então, tudo que os homens pensavam, se materializava. Então, basicamente, você não tinha como guardar segredo. E aí tinha pessoas que conseguiam conter esses pensamentos para que eles não se formassem. Enfim, se vocês jogarem na internet lá, mais ou menos assim, né? Depois eu posso até trazer o nome do filme para vocês. Pensamentos, materialização, filme, que vocês vão encontrar o nome do filme. É um filme novo, até com um ator famoso, tá? Então vejam, que guarda muita similaridade com isso que eu te falei, com isso que eu falei para vocês, dos pensamentos inconscientes, tá bom? Então vamos lá. Então que eles estão organizados de duas formas, os inconscientes e os conscientes. Vamos estudar um pouquinho sobre os conscientes. Quando os espíritos, através do pensamento, imprimem aos fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Não estão eles exercendo uma vontade consciente? Então, quando você vê uma colônia espiritual, é a vontade consciente de determinado grupo de espíritos, tá bom?
vamos ler um pouquinho sobre as criações inconscientes. Os espíritos podem inconscientemente criar imagens fluídicas, como se fossem fotografias do pensamento. Eu acabei de falar para vocês a foto ali do prato de comida, do alimento que você esteja com desejo de comer, ou que você esteja pensando nele, ele se forma ao seu redor. E os espíritos que estão no salão, eles conseguem ver essas formas de pensamentos. Então, como que o espírito identifica um alcoólatra? É bem fácil, né, pessoal? Já sacaram, né? Então, o alcoólatra vai pensar no quê? Na bebida. Então, fica fácil de um espírito que também é dipsomaníaco, viciado no álcool, ele procurar encarnados que têm o mesmo vício. Além das formas de pensamentos, existem outros atributos, né, que o encarnado ele exala, né? Ele tem características peculiares em sua psicosfera que se torna bem fácil para um espírito do plano dos desencarnados identificar. Então ele identifica de forma bem fácil, tá bom? Então, quando Jesus diz, vigie os vossos pensamentos, vigiai e orai, o que ele está querendo dizer? Justamente isso, para você tomar conta do que você pensa, porque o que você pensa para os encarnados pode não ter efeito imediato, ninguém vai ficar sabendo. Agora, para os desencarnados, vai. Os desencarnados, eles estão se acotovelando ao nosso redor, nos influenciando o tempo inteiro. Então, se você está invigilante, se você está com a guarda baixa, e você tem um pensamento inferior, e você, por acaso, no ambiente que você está, que é bem comum, porque a maioria dos espíritos que habitam aqui este plano, nosso plano físico aqui, a crosta terrena, são espíritos inferiores, são espíritos ainda viciados nas coisas da matéria, eles podem ir lá e te influenciar, sobrepor quadros em cima daquilo que você está pensando. Então, se você tem um pensamento, por exemplo, de matar um irmão seu, seja por qual motivo for, né? Você tem aquele pensamento, eu quero acabar com a vida de determinado irmão meu. Então, aqueles quadros vão sendo montados, você começa a pensar como você vai fazer, quando você vai fazer, e começam-se a formar quadros ao redor de você. Até aí tudo bem. O problema é que determinado espírito viu, e é um espírito também que já praticou homicídio, e ele não tem o menor pudor em ir lá e sobrepor quadros naqueles que você está pensando. Aí ele vai te dar uma ideia, pensa assim, faz dessa forma, não, usa isso, usa aquilo, faz assim, faz assado, e aí começa um processo obsessivo, tá? É assim que se começa um processo obsessivo. Você só atrai os espíritos pelo seu pensamento. Isso está lá no livro dos Espíritos. Tá? Intervenção dos espíritos no mundo, na vida material dos homens. Tá? Então os espíritos nos incutem ideias, os espíritos nos influenciam o tempo inteiro. Daí a importância de vigiar e orar. Vigiar, cuidar dos seus pensamentos. E orar, pessoal, não é ficar orando, joelhado, pedindo a Deus, não. O orar, que Jesus cita, é cuidar dos nossos atos, cuidar daquilo que a gente faz para a gente, para os nossos familiares, para a sociedade. Será que você está fazendo uma coisa correta, digna, certa? É isso, tá? Então, cuidar dos seus pensamentos e das suas ações, tá? Isso é muito importante. Sim? Eu não lembro do espírito, que a pergunta qual a influência dos espíritos sobre nossas vidas, sobre o nosso pensamento. Só que é muito mais do que a gente imagina. Exatamente. Está lá no livro dos Espíritos. Não me recordo o capítulo. É a minha pergunta no seu mundo. Mas faz parte do livro 2. Tá bom, pessoal? Que tem relação direta com o livro dos médiuns, tá? Então, lembra que eu disse para vocês que o livro dos Espíritos tem 4 livros? O primeiro livro, a Gênese, o segundo, o livro dos médiuns, o terceiro são as leis morais e o Evangelho, e o último, as penas e gozos futuros, que tem relação com o livro Céu e Inferno, tá? Então leiam, entendam como foi disposta a doutrina, isso é importante, porque a pedagogia do Kardec, ela é sensacional, ela é perfeita para o estudo, sistematizado. Então o livro dos Espíritos, ele sendo o primeiro livro lançado da doutrina, ele carrega dentro dele, contido todos os outros 4 livros posteriores, tá?
E aí Ernesto Bozano corrobora essas informações dizendo assim: a paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento, bem distintas umas da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, prepostas ao governo das esferas espirituais inferiores. Esferas espirituais inferiores são todas aquelas que estão abaixo deles, tá? Desde as esferas altas até as intermediárias, até aqui, até nos planos subcrostais. Então, todos esses espíritos que estão lá em cima, eles manipularam toda a atmosfera ao redor do planeta. Então, tem construção ao redor de todo o planeta e no espaço afora. Nós temos construções do plano espiritual que são sobrepostas ao nosso plano físico, e embaixo também nós temos, tá? São construções que vão variar. Então, tem as permanentes e tem aquelas que são efêmeras, que vão durar pouco tempo ou um pouco mais dilatado, mas elas não são eternas. Eternas são só aquelas criadas pelos espíritos superiores. O nosso próprio planeta Terra é a materialização de espíritos superiores. Então, quando a matéria foi dispersada lá pela teoria do Big Bang, que hoje é a mais aceita, várias entidades que já eram extremamente evoluídas naquela época já começaram a manipular a matéria do nosso plano aqui, do nosso sistema solar, e formar os planetas. E um dos espíritos que presidiu a formação do nosso planeta Terra foi Jesus. Não à toa, ele é o governador espiritual deste orbe. Jesus, ele acompanhou toda a evolução da vida neste planeta, desde as formas mais simples até chegar no reino que nós temos hoje, que abriga, né, espíritos já com pensamento contínuo, que somos nós, né, os homens. Bom, então Jesus está aí há mais de 4,5 bilhões de anos. Ele já era um espírito puro. Isso é só para vocês terem uma ideia. Há 4,5 bilhões de anos, provavelmente nenhum de nós aqui estávamos no reino nominal. Nós estávamos lá nos reinos inferiores da natureza, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal. Isso é só para vocês terem uma noção da grandeza que é o Espírito de Jesus, o nível evolutivo dele, que todos nós vamos chegar um dia, né? Mas é necessário que a gente aplique o fator tempo nisso aí. Bom? Então o Ernesto Bozano diz que temos duas séries de objetivações do pensamento, dois tipos de pensamentos, o consciente e o inconsciente, que nós lemos anteriormente. A primeira permanente e imutável, né? E a outra, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Então, todos nós, seres desencarnados inferiores, também materializamos no plano espiritual. Porém, são materializações que vão ser transitórias, elas não vão durar para sempre. Vão durar mais ou menos tempo, dependendo da intenção colocada naquilo ali. Tá bom? Não devemos confundir as criações intencionais, elaboradas por psiquismos elevados, com aquelas outras que são meros efeitos de uma causa volúvel e involuntária. Os espíritos de baixo escalão são incapazes de criações complexas, que são resultado de uma força intencional elevada. Então, só para a gente fazer uma pausa aqui, lembram daquele exemplo que eu dei para vocês, daquele espírito que batia muito no pai? Ele batia muito no pai dele, espancava o pai dele. Quando ele desencarnou, ele se apresentava no plano espiritual perfeito, com exceção de um braço dele que parecia um graveto retorcido e bem fino. Aquilo ali é uma manipulação da matéria do plano espiritual, só que inconsciente. Era o inconsciente dele que estava punindo ele mesmo. Lembra que André Luiz nos ensina que a dívida em toda parte anda com o devedor? Não é assim? Eles nos dizem isso. Então, como aquele espírito tinha batido muito no pai dele, ele se apresentava no plano espiritual com o braço todo atrofiado. Ah, isso é castigo de Deus? Não, gente, é apenas o psiquismo dele que o punia, porque as leis de Deus estando dentro de nós,
ela se aplica de forma imediata na nossa existência. E nós estamos dentro de Deus. Lembra que Paulo de Tarso diz que nele estamos e nele nos movimentamos? Então, nós nos movimentamos em Deus, então nós estamos inundados da sua lei, e ela se aplica a todo instante, em cada célula do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, ela se aplica em todo lugar, nada escapa à lei divina. A lei dos homens pode escapar, mas a lei divina nada escapa. Então esse homem que se apresentava daquela forma, essa forma que ele se apresentava não é permanente, é uma criação inconsciente, do inconsciente dele. Cessada a causa, volta ao normal. Como que a causa cessa, pessoal? A gente tem que o quê? Renascer e expiar, não é assim que a doutrina nos ensina? Daí a necessidade dos renascimentos sucessivos. Então, em reencarnando esse espírito, e ele passando ali, ou pela lei de Talião, ou ele amando muito e se redimindo pelo amor, aquilo dali vai desaparecer quando ele retornar para o plano espiritual, porque a causa cessou, ele já quitou o seu débito diante das leis. Então automaticamente o braço dele vai voltar ao normal, tá? Então não é Deus que pune, isso tem que ficar bem claro. Deus fez as leis, nelas nos movimentamos, se infringirmos a lei, vamos sofrer as consequências, né? Gosto muito do exemplo do ferro de passar roupa. Eu coloco o ferro de passar roupa bem quente, no máximo. Se eu chegar ali e colocar a mão, minha mão vai queimar, não vai, pessoal? É culpa de Deus, gente? Não, né? Existe uma lei, que é a lei da termodinâmica, que diz que corpos em temperaturas diferentes, em contato, a temperatura tende ao equilíbrio. O ferro está muito quente, minha mão está fria, o que vai acontecer? Minha mão vai esquentar. Se ela esquenta, ela tem um limite. A pele vai se romper e vai causar a ferida da queimadura. É culpa de Deus? Não, ele criou a lei. Se a gente, não adianta eu achar que se eu pular pela janela eu vou voar, porque eu não vou voar, tem a lei da gravidade. Ela vai me atrair para o chão e eu vou me estabacar, vou me quebrar todo. Não é punição de Deus, foi ignorância da minha parte, ou eu infringi a lei deliberadamente porque eu quis. Né? Então isso tem que ficar bem claro, para que a gente entenda como funciona a dinâmica do universo, das leis divinas, e tirar aquele pensamento de punição. Deus está punindo, Deus não pune ninguém, gente. Até porque Deus não ia ter tempo de ficar olhando para cada um de nós e ele, vou te dar esse castigo. Não. A lei, ela é automática, ela se aplica de forma automática. Se eu pular da janela ali, não tem que ficar, eu não vou ficar flutuando esperando Deus falar assim, não pode cair agora. Não, eu simplesmente vou cair porque ela é automática. Tá? Então é importante a gente ter esse entendimento para que a gente compreenda o funcionamento das leis do universo. Tá? Vamos continuar aqui com a explicação de Ernest Bozan. As sociedades do invisível são forjadas por espíritos de escola para atender às necessidades evolutivas dos desencarnados que ainda se encontram condicionados ao ambiente material. Essa informação é muitíssimo importante, pessoal, porque nós já estudamos isso no livro Nosso Lar, e esse trecho é bem importante. Por quê? As colônias espirituais, pessoal, elas têm uma função de misericórdia mesmo, de Deus para conosco. Nós vamos ter vários tipos de colônias espirituais. Quanto mais próxima da crosta terrena, em relação à altitude, tá? Mais similar vai ser o modo de vida daqueles espíritos que lá habitam, similar com a vida na Terra, tá? À medida que você vai ascendendo nos planos, subindo, neste sentido aqui, tá? As colônias vão se modificando, aspecto, hábitos, bom? Então, nas colônias aqui próximas à Terra, nós vamos ter hábitos idênticos, nós vamos ter igrejas católicas, vai, protestante, vai ter. Você acha que todos os espíritos são espíritas? São não, pessoal. Nós vamos ter colônias dedicadas a cientistas. Vamos. Algumas ideias se modificam? Modificam, né, pessoal? Imagina uma pessoa que não acreditava em Deus, desencarna e vê toda aquela continuação da vida. Ela vai questionar aquilo dali. Ela vai perguntar para você, acredita em Deus agora? Ela vai falar para você, olha, ainda não sei o que é, mas eu já não nego a existência dele. Ela pode continuar cética. Não é porque ela desencarnou que ela vai acreditar em Deus. Não é porque ela desencarnou que ela vai se transformar em espírita, não, pessoal. Não acredita nisso, não. Isso daí é história. Ou então fantasia da mente de vocês. Não vai ser. Quem é protestante vai continuar protestante, evangélico, católico. Bom?
Então, nessas sociedades próximas ao plano material, você vai ter todos os institutos que nós temos aqui. Até banco você vai encontrar lá, pessoal. Olha que interessante, vai ter tudo lá. Tá? Relógio marcando as horas, como da Terra. Agora, à medida que você vai ascendendo, a alimentação é similar. Criação feitas através da criação mental. Não vai achar uma vaca lá, eles vão matar a vaca e vai fazer churrasco. Não, pessoal. São criações mentais. O alimento no plano espiritual é criação mental, materialização dos fluidos ali, de forma tal, disposição tal que dá, tem o mesmo sabor, aspecto, né? É como o que a gente está fazendo aqui. Hoje o homem já está conseguindo desenvolver carne de laboratório. Você não vai precisar mais, no futuro você não vai precisar mais de sacrificar um animal para retirar a carne dele. Ela vai ser produzida no laboratório. Olha a manipulação da matéria, como ela vai se transformando com a tecnologia, vai se aproximando do plano espiritual, né? Então, lá no plano espiritual, a matéria do plano espiritual funciona de forma diversa da nossa matéria. Existem leis desconhecidas para nós. Bom, à medida que você vai se elevando no nível dessas colônias, os hábitos vão ficando cada vez mais distantes do plano material. Por que isso é feito assim, pessoal? Imagina uma escola. Então você vai ter a primeira série, segunda série, terceira, ensino médio, não é? Por quê? Cada uma delas correspondem a alunos de idades diferentes, não é? O espírito tem idade, pessoal? Tem. Então cada colônia dessa vai ser para espíritos de idades diferentes. Ou melhor dizendo, nível evolutivo diferente. Tá? Não significa que o espírito é muito velho que ele pode ser evoluído, não. Às vezes ele evolui pouco, evolui menos rápido que outros. Às vezes um espírito mais novo já é mais evoluído que aquele que é mais velho. Quando eu estou dizendo idade, eu estou me referindo aqui, neste caso, à evolução espiritual. Então, um espírito que é muito materializado, a única coisa que ele entende como que existe é só o plano material. Ele vai para uma colônia mais próxima à Terra, onde a mudança vai ser bem tênue, vai ser algo brusco. Isso é misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Para que nós não sejamos abalados psicologicamente, psiquicamente. Imagina a perturbação que é, pessoal, para um irmão nosso que é evangélico, ele acredita mesmo naquilo ali, com todas as forças dele, tem uma fé enorme naquilo ali, mesmo que não seja uma fé raciocinada, ele acredita naquilo ali. Imagina a violência que seria para ele ir para um ambiente totalmente diverso para aquilo que ele entende como vida, universo, vida após a morte. Então nós vamos ter colônias dedicadas à recepção desses irmãos que mantêm os hábitos deles, né? Então, gente, Deus é extremamente misericordioso, nós somos filhos dele. Ele não quer punir ninguém, ele quer o nosso bem-estar. E as colônias, elas são feitas para o nosso bem-estar. Então, se você é indiano, você desencarna lá na Índia, você vai ter colônias que vão copiar os hábitos dos indianos, dos japoneses, dos americanos, dos europeus. E assim é no mundo todo. Então, se você visitar uma colônia lá para a região da Índia, você vai observar que as colônias são bem diferentes das colônias daqui, da América do Sul, da América do Norte, da Europa. Bom, então isso tem que ficar bem claro. Colônia espiritual é apenas um estado transitório que o espírito se encontra e que aquele ambiente vai contribuir para que ele continue a sua evolução, tá? Para que ele não seja violentado psicologicamente, para que ele continue a sua caminhada de forma mais fluida possível, tá bom? Bom, vamos finalizar aqui, que está quase acabando. Sim, em geral, as descrições que recebemos do mundo espiritual são referentes aos agrupamentos de espíritos condicionados à vida material. A própria colônia Nosso Lar são espíritos ainda condicionados. O que isso quer dizer? Que estão atrelados, que estão presos à vida material. Então tudo lá é muito similar à vida na Terra, para dar esse sentido de continuidade para o espírito, para que ele possa se readaptar de forma mais rápida. A gente não faz isso com peixinho, pessoal? Quem já criou peixinho aqui? Você tira o peixinho, você pega o saquinho, coloca dentro do aquário, né? Para que a temperatura da água se equilibre, não é assim? E depois você vai lá, abre a água. É a mesma coisa para o espírito, é a mesmíssima coisa. Então, ele vai
Aí ele está no nosso lar, ele tem 20 anos, ele já se acostumou. Aí ele começa a ter conhecimento de outras colônias, aí ele já pode mudar de colônia. Para uma colônia um pouco melhor, onde a vida é um pouco mais diferente, menos atrelada à questão material. É tudo devagar, pessoal. É uma escola, uma verdadeira escola. A nossa escola copia de forma rudimentar a vida no plano espiritual. Tá bom? Ainda de acordo com Ernesto Bozano, tudo está organizado com o fim de tornar mais fácil aos recém-desencarnados o período de transição da existência terrestre para a existência espiritual propriamente dita. Eu acabei de explicar a vocês. Estamos falando de espíritos condicionados psiquicamente ao ambiente material. Então, quanto mais condicionado ao ambiente material, maior proximidade o espírito vai sentir da vida na Terra. Nós não temos espíritos que estão aqui andando aqui neste momento? Alguns são trabalhadores, são conscientes, estão aqui a trabalho. Mas nós temos espíritos, irmãos nossos, que estão ali na rua, se você atravessar o bar, está sentado na mesa de bar, absorvendo os fluidos do álcool. Porque estão condicionados psiquicamente àquele vício. E isso funciona para todas as drogas, pessoal. Não vai achar que o espírito vai desencarnar alcoólatra, porque ele vai chegar lá e vai para o céu, não. Não vai não, pessoal, ele vai para o bar, ele vai voltar para o bar, muitas vezes até sem saber que ele está desencarnado. Até sem saber. Divaldo não conta que quando ele entrou para o INSS, ele é servidor público, ele trabalhava no INSS, ele ficava assim, e tinha um balcão de atendimento. Aí ele começava a atender o pessoal, a menina que trabalhava com ele regalava o olho para ele desse tamanho e falava assim, com quem que você está falando? Ele, mas não tem um casal ali perguntando da aposentadoria deles? Aí a menina, assustada, né? Como assim? Você está conversando com quem? Você está ficando doido? Aí ele teve que explicar para ela que ele via espírito e tal. E ele combinou com ela, isso tem no filme, viu gente? Combinou com ela assim, ó, quando tiver um filho você vai me avisar. Quando tiver um espírito você vai me avisar. Quando for gente encarnada, você vai também me avisar. Porque ele não tinha, para ele não tinha diferença. E aí ele perguntava, tem gente ali? A ela, não. Ah, então obrigado. Aí ele sabia que é espírito. Olha que coisa interessante, pessoal. O espírito indo lá no INSS para saber da aposentadoria dele. O espírito desencarnou, mas ele está tão preso às questões materiais da vida que ele nem tem consciência que ele desencarnou. Ele continua a vida dele. Vai no banco, vai no supermercado, aos poucos ele vai percebendo que há diferenças, há modificações, as pessoas não escutam ele fala, a pessoa não dá atenção, ele não consegue às vezes pegar nas coisas, então ele começa a perceber aos poucos. Mas existem espíritos tão infantis, pessoal, tão crianças ainda, espiritualmente falando, que demoram muitos e muitos anos para perceber essas mudanças. Né? Então olha como que a vida no nosso planeta ela ainda é muito primitiva. Os nossos irmãos, né, aí do mundo afora, tem espíritos de todos os níveis evolutivos. Daí a importância das várias religiões, daí a importância das várias culturas, dos vários países, que abrigam esses espíritos encarnados e desencarnados de acordo com as suas necessidades. Né? E o bom de você ter uma escola variada é que você pode ter várias experiências aqui na Terra. Você pode nascer lá no Japão, uma outra cultura totalmente diferente, né? que a religião deles lá predominante é o Sikhismo, se eu não me engano. É uma religião até tem várias similaridades com o Espiritismo, né? Porque ela é descendente do budismo, ela descendeu do budismo, do hinduísmo, enfim. Então nós temos o hinduísmo ali na Índia, budismo ali na China, mais predominantemente na China, mas ele é bem difundido ali no Oriente como um todo, se mistura com o hinduísmo. Então nós vamos ter as religiões de matriz africana, nós vamos ter o Espiritismo, que é uma religião de descendência europeia, que veio transplantada para o Brasil, Kardec era francês, né? Pós-iluminismo. Nós vamos ter as religiões da América do Norte, que também vieram lá da Europa, que é o protestantismo, que veio para cá também, que nós temos aqui muito forte a matriz evangélica no nosso país. O catolicismo, que é uma religião europeia também, que é a mais poderosa do planeta, ao lado do Islã, que pega ali parte do Oriente Médio. Então nós vamos ter várias escolas no planeta. Vocês podem frequentar a escola que vocês quiserem. Quero nascer lá no Oriente Médio, quero experimentar para saber como que é a vida, isso vai me trazer determinada evolução, determinado sentido. Conversei com meus mentores, eles falaram, bacana, vai ser bom para você, vamos organizar aqui para você poder renascer lá. Né? Então, pessoal, a Terra é uma escola.
escola. O corpo é uma ferramenta que você usa para frequentar a escola. O espírito utiliza para frequentar a escola. Quando eu falo vocês, estou referindo ao espírito de vocês, e não ao corpo de vocês, viu, gente? O corpo é apenas uma ferramenta. Você teria que 60 anos não está aqui mais, você vai lá ter. O meu. Ou então antes, né, gente? Quem sabe, né? Às vezes antes, às vezes depois, enfim. Vai que eu cumpro meu trabalho de forma mais rápida. Às vezes eu sou agraciado, né? Com menos moratória aqui no planeta Terra. Brincadeira, né, pessoal? Estou mostrando para vocês que a vida ela é transitória e que a gente não tem que ter medo da morte. Espírita, principalmente, não tem que ter medo da morte. E é bem rápido, né? Os mais velhos aí podem falar. A vida passa rápido, gente? Rapidinho, não é? Bem rápido. Eu ainda estou na metade do caminho, né? Mas eu já estou percebendo algumas coisas que passam bem rápido. Mas depois que você tem filho, o menino vai crescer e você fala assim, meu Deus, só cresceu tanto, então quer dizer que eu estou ficando bem velho, né? Bom, vamos finalizar, pessoal, antes de fazer a nossa prece de radiação? Queria finalizar esse tema aqui com vocês. Uma passagem importante para a gente finalizar. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Kardec e São Luís travam um curioso diálogo sobre a aparição do espírito de uma pessoa viva que portava uma tabaqueira. Kardec ficou curioso, né? Foquemos no objeto, a tabaqueira. Kardec esmiuça o assunto. Como sempre, ele quer saber tudo. Kardec queria saber tudo, pessoal. Tudo mesmo. Se o André Luiz era curioso, Kardec era pior que ele. Seria uma cópia da tabaqueira que havia no mundo físico, a que apareceu junto com o espírito? Aquele espírito, quando ele era encarnado, ele carregava uma tabaqueira. Anos e anos e anos carregando aquela tabaqueira. Ele desencarnou e no plano espiritual ele se apresentava com aquela tabaqueira. Tá? E aí o Kardec pergunta, seria uma ilusão para dar veracidade à aparição? Então o espírito criou aquela ilusão para dar veracidade para a aparição dele, né? Teria alguma coisa de material naquela tabaqueira? O Kardec pergunta. São Luís responde, a tabaqueira não é uma ilusão e tem algo de material. Informa ainda que os espíritos exercem enorme poder sobre a matéria, um poder, aliás, que não podemos imaginar. Que não podemos imaginar. O que é uma tabaqueira? Olha, tabaqueira seria um objeto redondo que guardava tabaco, guardava fumo, né? Fumo de rolo. Então ele pegava aquele fumo ali e tirava para poder acender o cigarro dele, né? Eu acredito que seja isso, viu, pessoal? Se alguém souber aí o que é uma tabaqueira, que deve ser algo bem antigo lá da época do Kardec, que hoje em dia não tem mais, né? Esclareça pra gente, mas eu acredito que seja isso, tem a ver com tabaco, com fumo, né? Alguma coisa que ele portava para poder acender o seu cigarro, o seu cachimbo, né? Não sei. O espírito, portanto, a depender de sua vontade, pode concentrar objetos e dar-lhes forma, inclusive tornando-os tangíveis ao homem encarnado. Então, se a vontade do espírito for muito grande, ele tiver um poder mental muito grande, pessoal, ele pode inclusive materializar objetos que sejam visíveis para nós. Então, ele aglutina tanta matéria, que ela se torna tangível até para nós encarnados. Olha que interessante. A gente já entende a matéria como o quê? O gás e o sólido são a mesma coisa falando em questão de átomos. A diferença é que o sólido, os átomos estão mais juntos, mais aglutinados. No gás eles estão mais dispersos. Que levou o Einstein, né, a fazer a sua famosa fórmula. É igual a MC ao quadrado, mostrando que toda matéria que existe é apenas energia condensada. E isso dá suporte até para a gente entender o funcionamento da matéria no plano espiritual. É apenas energia condensada pela força do pensamento. Se o espírito coloca muita energia, ele consegue condensar mais matéria, até chegar ao ponto que ela se materializa para a gente, que a gente chama de materialização, que é bem raro, necessário várias condições, enfim. Quem tiver interesse no assunto pode estudar, nós temos aí livros que tratam do tema. O cientista famoso, ganhador do Nobel, William Crookes, não sei se é assim que pronuncia, tá? Ele é um cientista inglês e ele trabalhava com materialização de espírito, que segue o mesmo princípio. A
bom? O Espírito se revestia o seu corpo perispiritual, aglutinava a matéria em volta dele, ao ponto dele se materializar, se tornar visível. Tá bom? Um cientista ganhador de Nobel estudando materialização de espíritos. Se vocês jogarem no Google lá, vocês vão encontrar este estudo dele. Tá bom? Bom, enfim. Terminamos o nosso estudo, tá? E esse último diálogo aqui do Kardec com São Luís deixa bem claro para nós que se os espíritos têm um poder que a gente nem imagina, construir planos espirituais é fichinha. Tem coisas que a gente nem imagina mesmo. A plano espiritual hoje a gente já sabe, mas existem coisas aí que a gente nem imagina. Inclusive a própria formatação do planeta Terra, dos sistemas solares, são feitos pelos prepostos de Deus, pelos engenheiros siderais, espíritos altamente evoluídos que dão formatação para a matéria, o fluido cósmico universal, modificam ela, criam sóis, criam galáxias, sistemas, espalham vida material para que os espíritos vão evoluindo. Então, não tem fim a vida, o universo não tem fim, ele é infinito em todos os sentidos, tanto de criação como de evolução, e o nosso conhecimento também é infinito. Né? Eu acho que essa é a alegria de viver, de imaginar que nada tem fim, nada se acaba e que a gente está em constante progresso, constantemente aprendendo e se melhorando, e as possibilidades são infinitas. Tá? Vamos fazer a nossa oração. Do funcionamento da existência da coluna do nosso lar, traz também informações de cunho espiritual relacionadas à fisiologia do perispírito, traz questões relacionadas à existência do umbral, como que é o umbral, para que serve. Leiam um livro maravilhoso, dividido em capítulos bem curtinhos, com explicações rápidas, e é um livro sensacional. Bom, todo mundo tem que ler, pelo menos umas 3 vezes antes de morrer, viu gente? Não só esse, mas todos os outros 12 livros da série A Vida no Mundo Espiritual. São todos eles de André Luiz. Depois desse aqui tem Missionários da Luz, se eu não me engano. Aqui, geralmente no final, sempre tem a ordem dos livros aqui, ó. É bom vocês darem uma olhadinha. Tem alguns que tem, depende muito da editora. Mas não deixem de ler, tá, pessoal? Porque todos eles são maravilhosos. E quanto mais se avança, mais os livros vão ficando mais complexos, tá? Então é necessário ter uma preparação doutrinária, ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, o Livro Céu e Inferno, o Livro dos Médios, para que vocês tenham um embasamento para entender as coisas daqui. O livro nosso lá é facinho, ele é bem tranquilo, tá? Mas à medida que vocês vão avançando, vai ficando mais complexo, é necessário sim estudo para compreender de forma mais profunda os ensinamentos que nos são entregues aqui, tá? É necessário preparar o terreno do coração. Bom, nós lemos o capítulo 12 na semana passada, que falava sobre o umbral e a sua necessidade. Então, o que é o umbral? Não é um lugar circunscrito, tá? Igual como muitos usam desse argumento para falar que é um local circunscrito e que na doutrina fala que não existem ambientes circunscritos no plano espiritual. Não é um local circunscrito, são localidades vibratórias que existem pela misericórdia divina para que nós, encarnados, possamos esgotar os nossos fluidos materiais. Então, quando nós desencarnamos, é como se a gente fosse uma esponja de água. Você enfia a esponja no balde de água, ela vem encharcada, né? E aos poucos ela vai escorrendo, você vai drenando ela. Então, quando nós desencarnamos, o nosso perispírito ele está encharcado da matéria desse plano. E é necessário que a gente vá esgotando essa matéria, perdendo densidade no perispírito, para que a gente possa ascender. É como se a gente virasse uma pluma mesmo, vamos colocar assim, diminuísse o nosso peso específico. O perispírito tem um peso específico, para que a gente possa ascender nos planos. Tá? Quanto mais materializado você estiver, mais dificuldade você vai ter, mais tempo você vai precisar para poder exudar esses elementos materiais que ficam impregnados no seu perispírito. André Luiz passou 8 anos no grau, né? E ele não foi uma pessoa má, pessoal. Ele não foi, ele era apenas materialista, apenas isso. Apenas o fato de ele ser materialista, não ter preparação espiritual para adentrar no plano do espírito, ele já passou por todo esse sofrimento que ele narra aqui para a gente nesse livro. No gabinete do ministro,
Eu adoro esse capítulo. Eu deve ver o tamanho dele aqui para ver se eu preciso ir mais rápido, mais devagar. Não, ele é o mesmo tamanho dos outros. No gabinete do ministro, capítulo 13. Com as melhoras crescentes, melhora de quem, pessoal? Do André Luiz. Ele estava melhorando, ele estava convalescente, tá? Com as melhoras crescentes dele, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Natural, né? Você vai melhorando, você volta para o seu trabalho. Aqui na Terra também é assim, né? Então, nós melhoramos, voltamos a trabalhar. Saímos do atestado médico. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. E André Luiz, apesar de todos os defeitos que ele tinha, ele trabalhava muito. Ele era médico, ele trabalhou muito. Tá? Isso é importante também, isso é muito importante. Não só para o homem material mesmo, nós aqui que precisamos da nossa subsistência, mas para o espírito também. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me como vigoroso agricultor. Pessoal, só vou desligar aqui, porque esse ventilador está me atrapalhando um pouquinho, tá? Se vocês quiserem aumentar o de trás, fiquem à vontade, tá bom? Porque está um pouquinho de calor hoje, não tem problema não. Só o de cá que está fazendo barulhinho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Ele estava na colônia que tinha vários campos de trabalho e não podia trabalhar. Então ele estava ficando atônito com aquela situação. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como em outros tempos, reunindo em mim o amigo médico e o pesquisador. Então estava ali surgindo o instinto dele médico, né? Queria ajudar os enfermos. Mas será que a medicina lá no plano espiritual é a mesma da medicina terrena? Lá você trata o corpo perispiritual, a matéria é diferente, a formatação é diferente. Aqui no plano físico é outra medicina, né? Então, não é a mesma coisa. Médico aqui, não necessariamente médico lá. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Então ele não podia nem ser enfermeiro. Ele não podia, não estava autorizado. Claro que não me faltava o desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnicas diferentes. Foi o que eu disse, matéria diferente, técnicas diferentes. E por que o André Luiz estava numa posição humilde? Hoje vocês percebem a necessidade do umbral para o André Luiz? Como que ele chegou totalmente diferente lá? Reviu seus conceitos? Entendeu a vida de uma outra forma? Então, para o André Luiz e para qualquer espírito, a desencarnação é uma grande lição de humildade. É onde nós voltamos a ser quem realmente nós somos. Então não adianta você ter sido juiz, você ter sido rei, você ter sido policial, você ter sido procurador, você dava carteirada aqui no mundo, a única coisa que você vai acumular é vergonha no plano espiritual. Vai acumular só isso. Porque passaporte livre e restrito lá você não vai ter não. Quem tem passaporte livre e restrito no plano espiritual é quem evolui o que, pessoal? Moralmente, não é? Então são essas pessoas que adquirem passaporte livre e restrito. Para o homem comum, nada disso. Tá? Inclusive com o André Luiz, que era médico, nem ajudar a passar pano no chão da clínica ele podia. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Aqui também ele faz uma crítica, pessoal. A nossa medicina aqui deveria começar também no coração. Assim como qualquer profissão. Qualquer profissão deveria começar antes no coração. E não na sede do poder, dinheiro, sucesso, vaidade, orgulho. Não. No coração. Espírito de servir. Nós temos que criar isso em nós.
espíritos de servir. Se você não criar de forma por vontade própria, por boa vontade de vocês, é bem fácil para Deus, gente. Nada que Ele não coloque você num país onde até hoje tem escravidão. Você vai servir à força. Que o nosso planeta está acabando, graças a Deus. Mas ainda tem. Para espírito rebelde, tem a escola da escravidão ainda. Lembra que eu falei que o planeta é uma escola, gente? Aqui vocês já foram senhorzinhos, já foram escravos. Todos vocês. Não se enganem. Não se enganem. Já foram padres, já foram fiéis. Já foram reis e já foram mendigos. Não se enganem. Cada um de vocês. É uma escola. Então, se você não aprender determinada matéria, você volta, você repete, igual na escola. Repete, leva bomba, 1, 2, 3, até você aprender. Então, nós temos os trabalhos simples da nossa sociedade, eles são excelentes. Desenvolvem a humildade, a resignação, a resiliência. Né? Nós temos que valorizar isso, é a nossa posição atual. A gente vai fazer um esforço danado, sempre vai ter alguma coisa puxando para ele. É assim mesmo. É assim mesmo. Planejamento reencarnatório, a gente não consegue escapar muito dele não. Viu? Dê valor, como diz o Haroldo Dutra. Floresça onde você está. Eu sou melhor do que você está fazendo. É a sua função. Tá? Trabalho repetitivo? Eu tenho. O meu é repetitivo. Tem 15 anos que eu faço a mesma coisa. Todos os dias, os 15 anos foram cópias um do outro. Tem nada que falar. Deve ser porque o espírito precisa de disciplina. Né? Então, vou ficar aí mais 15, mais 20, mais 30 anos. E lá no plano espiritual, não tem INSS lá, né, pessoal? Lá a gente trabalha sem parar. Aqui tem, lá não tem não. Então, oi? Vamos lá. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Outra lição de humildade que ele aprendeu. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão da seara alheia. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Se você não é engenheiro aqui na Terra, você não é engenheiro aqui, se você resolve do nada construir uma ponte, está certo, pessoal? Você pode fazer isso? É boa vontade, como diz minha sogra. Ah não, mas ele teve muita boa vontade. Eu falo para ela, de boa vontade, o inferno está cheio. Você vai construir a ponte vai cair e vai matar um tanto de gente, está certo? Não. Então você não tem que invadir a seara alheia. A gente tem que respeitar a ordem das coisas. O universo, ele nos apresenta isso a todo instante. Ele é extremamente ordenado, sequenciado. E nós temos que ter isso em nós, para que a gente não tente fazer coisas que não estão no nosso escopo. Nós não temos condições de fazer. Nós temos que reconhecer isso também. No apuro de tais dificuldades, Lísias era um amigo indicado às minhas confidências de irmão. Então ele foi lá, como a gente diz, chorar as pitangas por Lísias, né? Interpelado, esclareceu. Por que não pedir socorro a Clarence? Então Lísias falou para ele, pede socorro a Clarence, pede para ele no serviço. Atendendo-a por certo. Peço-lhe conselhos, ele pergunta sempre por sua pessoa, e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Porque tem uma fila, né, pessoal? Não é só ele, nada exclusivo. É igual aqui na Terra a gente tem pessoas que acham que tudo no mundo está disposto exclusivamente para ele, mas no plano espiritual não é assim que funciona não, viu? No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa quando vi 3 pessoas estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. Então tinham 3 pessoas aguardando além dele. Eu era bem movimentado o gabinete lá do ministro. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminando o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Olha a pedagogia, pessoal. Não era sozinho na hora de 2 a 2. Vocês vão entender por que o ministro fazia isso.
Por isso que eu falo com vocês que eu adoro esse capítulo por conta disso. Eu acho isso aqui fantástico, essa parte aqui, que ele chama de 2:2. Vamos lá, pessoal. Não vamos desconcentrar, não. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2:2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente para os outros, assim atendendo às necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então, muita pergunta que você ia fazer, o outro fazia, ele já respondia para um, respondia para o outro. E evitava também melindre, né, pessoal? Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa. Pessoal, quando ele se refere a senhora idosa, não é um espírito idoso, porque o espírito, ele não tem idade nesse sentido de ficar velho. É que o perispírito daquela pessoa se apresentava de forma idosa, tá? A gente sabe que o espírito ele pode manipular a sua forma também, ele pode se rejuvenescer, se envelhecer de acordo com a vontade do espírito. Eu, quando desencarnar, eu vou preferir me apresentar como mais velho. Vocês vão preferir apresentar como o quê? As mulheres vão querer ficar tudo com 20 anos, né, gente? Sem ruga, sem nada, né? É brincadeira, mas o espírito tem esse poder. Não são todos, tá? Mas alguns têm, depende do nível evolutivo. Inclusive, você pode se apresentar até com a forma que você tinha em outras encarnações. Mais uma vez, não são todos. Aqui nesse planeta é a minoria, tá? Não chega a 1%. A maioria, mal sabe que desencarnou, né? Então, vamos com calma nesse sentido aí. Não vai achar que para chegar lá vai virar igual o Máscara, né? Desenho, né? Que eles transformam em vários. Né? Não é assim que funciona, não, viu, gente? O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, vem pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Pessoal, essa linguagem que ele utiliza aqui naquela época era normal as pessoas conversarem desse jeito. Isso aqui é 1940, tá? Então, vamos nos situar para que a gente entenda por que os espíritos falam daquela forma. Hoje, se chegar no plano espiritual, você vai ver os meninos falando: e aí, mano, beleza? É, porque as épocas também influenciam lá. Do mesmo jeito que lá influencia aqui também influencia lá. Os modos, mudando os modos, lá também mudam. Tá? Porque os espíritos que lá habitam são os mesmos que estavam aqui e vice-versa. Tá? Então há um intercâmbio incessante de informação. Aqui influencia lá e lá influencia aqui. Tá? Já não tolero tantas saudades, estou informada de que ambos vivem exaustos. Ela estava com saudade dos 2 filhos dela, essa senhora. Sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos. Uai, se ela reconhece que são justos, por que ela está reclamando, né? Começa por aí, né? E amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Uai, mas se ela reconhece que os desígnios de Deus são justos e amorosos, ela tem que se encontrar. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. Isso é o André Luiz contando, né? O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservasse intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Foi o que eu acabei de dizer. Ué, se o Pai acha que é bom e justo, você quer que eu faça o quê? É até uma posição de humildade do Clarencio, eu não posso fazer nada. Desejava, replicou a aflita, que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesma, nas esferas do globo. Então ela queria descer, ter recursos para proteger os filhos delas aqui na Terra encarnados. Aí o Clarencio respondeu: minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Qualquer espírito que sai protegendo os outros? Espírito de trabalho e de humildade. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Eu quero ajudar meu filho, mas não sai para trabalhar. Ué, é isso que o Clarencio está falando aqui. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém
pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Então a gente já está entendendo que essa senhora ela não é muito afeita ao trabalho não, né? Você está chamando a atenção dela nesse sentido. Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Bônus hora, pessoal. O que é bônus hora? Nota do autor espiritual. Ponto relativo a cada hora de serviço prestado lá na colônia. Então, Clarence cobrou dela. Quantos bônus horas você tem para poder prestar a seu favor? Para você poder usar nesse intento seu? A interpelada respondeu hesitante. 304. 304 horas, pessoal. Na semana que normalmente a gente trabalha 40 horas, né? No mês, 4 semanas, 120. Em 3 meses, você 360 horas, certo? 360 horas. Ela tinha 304. O espírito não dorme, né, pessoal? Não como a gente. Depois de trabalhar muito. Apesar de que na colônia do nosso lar, tinha um limite de horas diárias trabalhadas. Eram 8 horas no máximo. Tinha uma imposição nesse sentido. Tá? Aí o Clarence respondeu. É de lamentar, elucidou o Clarence sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. Então, em 6 anos morando lá, trabalhou, vamos botar em 3 meses. As lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Então, logo quando ela chegou, ela se refez, ele já ofereceu o serviço para ela. Aí ela respondeu, mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Está escolhendo também, né, pessoal? Bom, né? Você está precisando de emprego, a pessoa te oferece e fala assim, ah, não, isso aí não serve para mim, não. A gente conhece gente aqui assim na Terra, pessoal? Eu conheço várias pessoas assim. Várias. Isso aqui, pessoal, serve para a gente aqui na Terra também. Não se enganem, tá? Não se enganem. Por isso que como é que ele chama, gente? Aquele palestrante espírita que teve um AVC, eu esqueci o nome dele, ele fala assim, Raul Teixeira, lembrei. O Raul Teixeira fala assim, e ser espírita não é para qualquer um, justamente por conta dessas coisas aqui, pessoal. Uma pessoa que lê isso aqui, ela é meio assim, ela já melindra, não quer saber desse negócio não, porque é natural do nosso psicológico refutar tudo aquilo que nos cause desconforto, tirar da nossa frente aquilo que nos causa desconforto, né? Então, se você tem uma mãe que fica muito em cima de você para você estudar, para você fazer os deveres domésticos, ou o filho ele surta e sai de casa, porque ele não aguenta ver a mãe dele falando mais, ou ele se endireita. Se o espírito não é inconformado, ele não quer trabalhar, não quer fazer nada, ele vai ter que sair de casa, porque a mãe dele vai ficar ali em cima dele, né? Espetando ele até que ele mude o hábito dele. Então isso causa desconforto. Tudo que causa desconforto a gente tende a afastar. Então se está quente demais, eu vou procurar um lugar mais fresco. Se está frio demais, eu vou procurar um lugar mais quente. Isso até é um instinto de conservação nosso. Tudo que nos causa desconforto faz com que a gente se afaste. Tá? Só que nem tudo a gente pode se afastar. Tem coisas que a gente tem que enfrentar. É assim? Clarence continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. Olha para você ver como é que... Gente, espírito não muda porque desencarnou, não, continua sendo a mesma coisa. Olha para você ver, a senhora da colônia do nosso lar, olha como que ela se comportava. E uma senhora, gente, eu costumo falar que existem muitas pessoas que têm idade aqui no nosso plano físico, 90 anos, mas são igual crianças, eu conheço várias. Às vezes eu tinha 25 anos, eu vi um senhor de 70 e falei assim, 70 anos fazendo isso? É incompatível, mas nós temos, é a mesma coisa. Não dá para você ver como é que era o comportamento dessa senhora, quase que infantil. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. Então ele foi mudando ela de área. Aqui na Terra a gente nem tem essa opção, né? Você sai com um emprego aqui no Brasil, se der sorte você vai arrumar outro. Senão você nem arruma, você vai ficar desempregado mesmo. Lá não, lá ele foi colocando ela em vários locais, né? Mesmo assim ela não se adaptou. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde.
Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer, né? Ela não era alma desviada, não, né? Ela foi resgatada lá embaixo, ela não era alma desviada, não. Ela era uma santa imaculada. Veja, pessoal, como é que o Espírito continua sendo a mesma coisa. Nem olhar para dentro dela ela aprendeu ainda. E está na coluna nosso lar. Pra vocês entenderem que a coluna nosso lar não é nada assim. É um local de transição. E é uma coluna maravilhosa. Vê como é que Deus é bom com a gente, né? Não ficaram aí seus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei, então ele mudou a 4ª vez. Localizei nos gabinetes de investigação e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada das minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Os campos de repouso na coluna nosso lar é o lugar onde é que ficam as pessoas ociosas, que não fazem nada, elas ficam lá, sem fazer nada. É permitido? É. Até certo ponto, que vocês vão entender aqui. Porque a coluna funciona a trabalho, né? Todo mundo ali trabalha. Porque alguns não vão trabalhar enquanto outros sustentam eles. Aqui na Terra a gente não gosta disso. Quem gosta de ver um filho em casa com 25, 30 anos de idade sem fazer nada? Parado. Nem ajuda nas tarefas de casa. A mãe fica nervosa, não fica? A avó fica nervosa, a tia fica nervosa. Lá no plano espiritual é a mesma coisa, gente. Vocês vão entender. Era também possível continuar ali, lá no Ministério do Esclarecimento que ela foi colocada. Disse a impertinente. Então o André Luiz estava chamando ela de impertinente, né? Lógico que está narrando isso aqui, ele não falou isso com ela lá. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Aí o Clarence falou com ela: pois note-me, eu já tinha pedido a paciência aqui na segunda já. Por isso que, né, ele é ministro, né, eu não sou. Eu já tinha pedido a paciência, né? Mas, pois note-me, irmã, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam o fruto. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Para essa senhora ajudar os filhos dela, ela não ia conseguir fazer isso sozinha, certo? Ela ia precisar de ajuda de outros espíritos para que ajudassem ela em várias questões. Como que aqueles espíritos iam ajudar ela se ela não fez nada por merecer? Você precisa de dar alguma coisa, gente. Você precisa de ceder alguma coisa em troca, né? Só que na Terra, que mãe faz tudo para filho, né? Mas não deveria ser assim. Mãe não tem que fazer tudo para filho. Mãe não tem que fazer tudo para filho. Mãe tem que fazer o suficiente. O menino tem que fazer por conta própria, né? Inclusive essas mães que fazem tudo para o filho, estragam o filho. Mães, pessoal, quando eu estou falando aqui, é mães e pais, tá? Mães e pais, são os dois, tá bom? A mãe e o pai são responsabilizados lá no plano espiritual. É Deus que cobra delas? Não, a própria consciência. Chega lá, vê o filho estragado fazendo bobagem aqui na Terra, fala assim: estraguei o menino, agora ferrou. Pronto. A própria consciência dela. Então, educação é importante na medida. Tá? Na medida. Não dá de mais, não dá de menos, dá o suficiente. Bom? O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. Não é assim? Aquela pessoa que é muito esforçada, trabalhadora, ela conquista essa simpatia de todo mundo. Né? Qualquer um fala: não, aquela pessoa é muito trabalhadora, vou ajudar ela, não, muito esforçada. Não é assim? Até a mãe, o pai também é assim: não, meu filho é muito esforçado, vou fazer um esforço para ajudar ele. Que cria simpatia, né? O contrário cria antipatia, né? Fica antipatizado com a pessoa, a mãe, o pai, fica antipatizado com o filho, faz nada, o dia inteiro encostado dentro de casa, né? Aí a gente fica antipatizado, começa a ter briga, confusão, discussão, né? Então, fica aí de crítica também a nós, viu, pessoal? Pais, mães, filhos, fazer um pouquinho mais, tá? E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que amam se não souber servir e obedecer nobremente. Então ela queria ajudar os filhos dela que estavam passando dificuldade, mas estava reclamando de serviço. Sendo que
ajudar os filhos dela, que seria muito pior do que o serviço que ela enfrentou lá. Então tinha uma incoerência no pedido dela. Ela não conseguia trabalhar no nosso lar, ela conseguia ajudar os filhos dela, que ia ser um trabalho muito mais árduo, muito mais dificultoso. Claro que ela não ia conseguir, é óbvio. Fira-se o coração, experimenta-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal, a Deus. Depois da pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido de sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá, como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, porque ela seria uma paralítica mesmo, ela não conseguia prestar socorro para os filhos dela, ela estava incapacitada, não tinha a técnica necessária, nem o amor e nem o trabalho suficientes. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudados por nossa vez. E André Luiz estava só escutando, gente, ele não tinha nem começado a audiência dele como ministro. Foi a senhora primeiro, depois era ele. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Então nem simpatia ela conquistou. Porque pelo menos você pode não fazer nada, mas você tem que ser pelo menos simpático, né, gente? Porque se você não é simpático, você é uma pessoa rebelde e não faz nada, aí fica difícil. Agora, se você for simpático e não fizer nada, às vezes você consegue alguma coisa. Aqui na Terra também é assim, não é? A gente consegue perceber isso claramente nas nossas relações sociais. Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Né? Então, não vai achando que você vai aposentar aqui pelo INSS, né? Aqui no Brasil é bem difícil, né, pessoal? A gente aposenta, mas todo mundo continua trabalhando, né? Se não for um trabalho mesmo de sair para a rua, é em casa, né? Em casa o trabalho é eterno, não tem nenhum trabalho de casa, né? A gente, quem tem casa aqui, quem não mora com os pais, com a mãe, não tem obrigação de fazer nada. Eu, quando morei com minha mãe e com meu pai, eu não precisei de fazer muito esforço não, gente. Eu só fui aprender a fazer as coisas quando eu casei, quando eu saí de casa, com 20 e poucos anos. Porque eu, em casa, minha mãe sempre me deu uma vida boa, porque ela tinha condições, eu tinha empregada, eu tive uma vida boa nesse sentido. Agora, minha mãe me cobrava. Eu organizar minhas coisas, eu não fazer bagunça, uma série de coisas. Tinha cobrança do mesmo jeito. Eu não era imposição, porque tem casas que é necessário. Né? Como a casa da minha esposa, por exemplo. A mãe da minha esposa era pobre, muito pobre. Então a Larissa precisava de ajudar, precisava de fazer as coisas em casa, cozinhar, lavar, passar. E eu não precisei, eu tive esse benefício, eu tive esse talento que vai me ser pedido conta lá na frente. O que eu fiz com eles? Né? Por isso que eu estou gastando minhas horas aqui um pouquinho com vocês, para poder pagar esse benefício que eu tive. É brincadeira, viu, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Então cada casa aí vai ter suas necessidades. O importante é que a gente seja o mais útil possível dentro da nossa casa. Minha mãe cobrava apenas que a gente não desorganizasse o lar, porque a gente cumpria, a gente não desorganizava. Então isso foi bom para mim? Foi. Hoje eu sou uma pessoa organizada com minhas coisas, com o meu trabalho, com minhas finanças, com a minha vida pessoal. Isso é importante, ter senso de organização, de disciplina. Então, todo local que a gente se movimenta, nós vamos desenvolver uma virtude. A gente tem que ter olhar atento a isso. E as mães e os pais têm que ter olhar atento aos filhos, desenvolver as virtudes neles, os pontos fortes, combater os pontos fracos, ajudar. Né? Porque depende da pessoa também querer. Sentou-se a irmã inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Então estava chorando ainda, né, pessoal? Difícil, né? Em seguida o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Então André Luiz ficou com medo. Ele ficou com medo. E aqui na semana que vem nós vamos ler o que André Luiz falou com o Clarencio. Por que ele ficou hesitante, pessoal? Porque se ele fosse fazer o mesmo petitório que ela, ele ia ter que mudar o discurso dele. Ele não deu nada, ele acabou de chegar, ele vai pedir alguma coisa? A única coisa que ele está em posição de pedir ali naquele momento é trabalho. Olha, cara, eu só queria só um trabalho, pode ser qualquer coisa. Acabou. Ele não tem que pedir mais nada. Ele só tem débito. Ele chegou, ele foi socorrido, ele foi atendido, ele foi cuidado, ele foi esclarecido. Ou seja, a conta dele está negativa, né? Agora ele tem que dar um pouquinho para saldar, para ficar positivo, para conseguir outras coisas. Não é assim também na nossa vida, pessoal? Você tem que trabalhar, deixar a conta do banco positiva para você comprar as coisas, não é? Senão você entra no cheque especial, o que o banco faz com você? Torce até a última hora para arrancar o dinheiro de você, não é? Então, mais uma dica para vocês, não utilizem o cheque especial do banco, viu, gente? Nem o rotativo do cartão de crédito. Brincadeiras à parte, tá? Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez. Que Deus abençoe.